Muito bem, vamos então demonstrar que o número raiz de 2 é irracional. Eu vou querer demonstrar isso, tá? O que é demonstrar? Demonstrar é você mostrar matematicamente, né? Usando fórmulas conhecidas. A demonstração de que raiz de 2 é irracional é feita pelo método do absurdo. O método absurdo é o seguinte: você supõe que isso aqui seja mentira, que isso aqui seja falso, e tenta chegar num absurdo, numa coisa que não pode ser verdade. Então, eu vou fazer o seguinte: suponha que isso aqui seja falso. Ou seja, suponha que raiz de 2 é racional. E aí o mundo vai desabar? Vai ter um terremoto? Não. Se o raiz de 2 é irracional, aliás, desculpe, se o raiz de 2 é racional, então eu posso escrever o raiz de 2 como sendo P sobre Q, onde P e Q são inteiros. P e Q são inteiros. Bom, inteiros e algo mais. Inteiros positivos, né? Eu estou falando aqui da razão entre dois números positivos para dar um número positivo. Inteiros positivos, e tem mais uma coisa, que essa fração aqui não dê para simplificar. P sobre Q. Claro, se isso daqui fosse uma fração que desse para dividir por 2, o numerador e o denominador, você ia simplificar em cima e embaixo, até você ficar com uma fração irredutível, uma fração que não dá para simplificar mais. Quer ver um exemplo? Se eu tiver assim, 4 sobre 12, por exemplo. Se você tivesse 4 sobre 12, você podia reescrever dessa forma aqui. Você podia simplificar por 2, cortando por 2, daria 2 sobre 6. Ainda dá para simplificar por 2. Aí você ia simplificar e ia dar 1/3. Então, em vez de eu pegar essa fração 4 sobre 12, eu vou pegar a fração 1/3. Qualquer que seja a fração que você tenha, você pode simplificar e chegar numa fração equivalente com numerador e denominador chamados de primos entre si, certo? Então, P e Q positivos inteiros, tá? E ainda, além do mais, primos entre si. Primos entre si. Ou seja, depois de eu fazer esse processo de simplificação. Olha só, já que a raiz quadrada de 2 é isso, o que é uma raiz quadrada? A raiz quadrada de alguém é um valor que, se você elevar ao quadrado, vai dar esse alguém. Olha só, por exemplo, o que é a raiz de 9? A raiz de 9 é 3. Por que é 3? Porque se você pegar o 3 e elevar ao quadrado, vai dar 9. Então a raiz quadrada de um número é um valor, é um outro número, de tal forma que, se você elevar esse número ao quadrado, vai dar como resultado esse tal número que você extraiu a raiz. Essa é a definição de raiz quadrada. Então, já que esse P sobre Q é a raiz quadrada de 2, o que vai acontecer se eu elevar isso aqui ao quadrado? Vai dar 2, né? Claro, se eu estou dizendo que isso aqui é a raiz de 2. Então, se você pegar esse P sobre Q aqui e elevar ao quadrado, isso vai ter que dar 2. Claro, se eu falei que a raiz de 2 é isso, né? Então, legal, como é que a gente eleva uma fração ao quadrado? Isso é matéria lá do capítulo 2. Puxa vida, mas por que eu estou ensinando isso aqui agora? É porque eu estou falando sobre conjuntos numéricos, eu estou falando sobre irracionais. Na verdade, o capítulo 2 é dedicado aos números racionais, é dedicado ao conjunto Q. O capítulo 1 que a gente está, ele é dedicado ao conjunto Z, Z que engloba o N, tá? O capítulo 2 é dedicado ao conjunto Q e fala do conjunto I também no final, tá? Tá, mas eu vou mostrar agora porque a gente está falando sobre conjuntos numéricos e também porque isso aqui é uma questão de prova. Olha só, como é que a gente eleva uma fração ao quadrado? A gente eleva o numerador ao quadrado e a gente eleva o denominador também ao quadrado. Então, o quadrado de uma fração é isso aqui, certo? Então, isso aqui dá 2. Bacana. E eu posso escrever isso aqui ainda de uma outra forma. Eu posso dizer, eu posso passar esse Q2 para lá multiplicando. Então isso vai ficar desse jeito aqui, ó. O P2 é o dobro de Q2. Sendo assim, eu chego à conclusão que o P tem que ser um número par. Olha só,
Isso aqui não é um número par? Claro, Q é inteiro. Eu multipliquei por 2, então esse camarada aqui é par. Puxa, então o P não pode ser ímpar, porque o número ímpar ao quadrado dá ímpar, não dá par. Então o P só pode ser par. P é par. Puxa vida, já que o P é par, o que acontece? Eu vou chamar o P de 2K. O P é um número par, então eu posso chamar ele de 2K, onde K é um número inteiro. Qualquer número par pode ser escrito dessa forma aqui, tá? O dobro de um inteiro. Puxa vida, já que P é par, eu posso trocar o P por 2K. E aí a nossa continha aqui vai ficar assim, ó. P ao quadrado, 2K ao quadrado é igual a 2, que é 2. Tá estranho? Então a única coisa que eu fiz, eu peguei o P e troquei por 2K aqui. E aí, como é que a gente ia levar isso aqui ao quadrado? Quem é 2K ao quadrado? Olha só, 2K ao quadrado é a mesma coisa que 2K vezes 2K. Quanto é que vai dar isso aqui? 2 vezes 2, 4. 4K2. 4K ao quadrado. Então isso aqui dá 4K ao quadrado. 4K ao quadrado é igual ao dobro de Q2. Poxa vida, se você simplificar, dividir todo mundo aqui por 2, essa conta tá difícil, gente, ó. Dividir por 2, tá? 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Eu fico com isso aqui, ó. 2K2 é igual a Q2. E aí eu concluo que Q tem que ser par também. Q é par. Puxa vida, mas isso é um absurdo. Por quê? Porque de início eu parti do princípio que P e Q são primos entre si. Mas aí eu concluí que P é par e que Q é par. Logo, eles não são primos entre si, eles são divisíveis por 2. Isso é um absurdo. É um absurdo. Por que que esse absurdo foi gerado? Foi gerado por causa disso aqui, ó. Que eu supus indevidamente que esse número raiz de 2 é racional. E aí você escreveu isso e sai fazendo isso. Você não podia ter feito isso aqui. É porque isso aqui não vale. Ou seja, o raiz de 2 não é racional. Então isso prova que o número raiz de 2 é irracional. Olha só, é estranho? É esquisito? É porque isso aqui é o capítulo 1, tá, gente? Você, quando estiver lá pelo capítulo mais pra frente, você vai entender isso aqui facilmente. E aí você vai poder resolver aquela questão que caiu lá na prova, que a garotada que fez. No caso, isso daí já caiu várias vezes. Eu vou citar um que já caiu. Colégio Militar de Santa Maria, por exemplo, caiu justamente essa demonstração. Não era para você fazer isso. Ele fazia isso e ele deixava umas palavras aqui em branco. Ele riscava as palavras e pedia para você completar. Quer dizer, era preciso que a pessoa tivesse alguma vez na vida, e lembrado, tivesse visto essa demonstração aqui.